Olá João, viva! É com muito Olá, gosto que te Manuel. recebo aqui. Obrigado. Também com muito gosto que eu estou aqui contigo. E Obrigado, obrigado João. pelo teu convite. Já nos Mesmo conhecemos. sabendo eu, mesmo sabendo eu que me vais provocar, obrigado pelo teu convite. Não, nada disso, nada disso. Ainda que tu saibas que eu sou um bocadinho cético na questão do full remote, mas é um posicionamento meu e, portanto, nada contra quem tem essa cultura, antes pelo contrário. Mas daí também a curiosidade muito grande de falar contigo. Nós já nos conhecemos há alguns anos, até Uhum, e outras verdade. andanças tuas, e também já partilhamos espaços de reflexão e de partilha de ideias. E portanto é sempre um gosto estar contigo. Tu tens sempre posições muito cáusticas, mas muito objetivas e muito interessantes de ler e de ouvir. Portanto, é mesmo um gosto muito grande ter-te aqui. Cáustico é demais. Às vezes é só um bocadinho provocador. Ah, Mas olha, obrigado. o último post do LinkedIn eu acho que tem tudo a ver com isso, mas estiveste bem. E há a moda do Norte, que às vezes também é preciso. Olha, Certo. nós, nesta pausa ativa, como eu lhe costumo chamar, eu lembrei-me de ti por variadas razões, mas principalmente porque tu agora, sendo Chief People Officer da Coverflex, e a Coverflex, a maioria das pessoas conhece, mas convém também sintonizar-nos aqui, portanto é uma plataforma, basicamente é uma plataforma, permite que eu, enquanto colaborador, faça a gestão daquilo que são os benefícios dados pela minha empresa, neste caso. E, portanto, dessa forma flexível, e a flexibilidade é uma palavra que vos caracteriza em tudo, e nós também vamos chegar a esse pormenor. Uhum. É isso que eu também quero ouvir um bocadinho de ti. Vocês têm esse posicionamento no mercado. Mas eu, quando me lembrei de Isto é de ti, facto aquilo pelo qual nós somos mais conhecidos, mas a exatamente, Coverflex, na verdade, vai ser muito mais do que aquilo que se vê atualmente. E apesar de sermos uma fintech que trabalha com benefícios, sobretudo em Portugal, nós temos muito mais coisas integradas. Não só, hoje em dia, o benefício de seguro de saúde é quase como uma commodity, portanto, também já gerimos seguros e fazemos muito mais. Vais ver que a nossa missão é mudar o mundo da compensação e, portanto, isto é só o início. Vamos fazer muito mais. Mas sim, é um facto muito bem. que é por aí que nós somos mais conhecidos. Sim, vocês estão sempre a inovar e estão sempre a participar em painéis de discussão e nos fóruns mais pertinentes, portanto, nós também temos vindo a acompanhar a vossa evolução, e com muito prazer que se vê que é uma evolução positiva, e sempre em crescendo. Mas eu estava a dizer, quando me lembrei de conversar contigo, e o full remote, obviamente, vai ser um grande tema destes desta nossa pausa, Uhum. que é, eu vejo, e tu sabes, aqui diariamente onde estou, eu vejo o escritório como algo que faz parte da cultura e, portanto, as empresas investem, pelo menos no local onde eu estou, investem fortemente na otimização do escritório como espaço, que seja também uma imagem, uma parte integrante da sua cultura. Portanto, na Coverflex nós não temos isso. Vocês não têm escritório. Nós temos mais de 200 escritórios, o espaço em Pois, que cada um quer trabalhar. Esta pronto, é a realidade exatamente. agora, não há de facto um escritório central. Mas se quiseres já uma provocação, é fácil. Não, mas eu A queria te cultura. perguntar, exato, Ok, desculpa interromper-te, que é, força. portanto, para quem não está habituado ao full remote e até lhe mete alguma confusão, mesmo para quem é da nossa área, com a questão da cultura, portanto, a questão, e partiu daí o convite que eu te quis fazer e que tu aceitaste, que é, onde é que vive, entre aspas, a vossa cultura não tendo um escritório físico? Porque o escritório faz parte, da identidade. Vamos, ok. Vamos pensar, mais uma vez, eu vou fugir se calhar do que é o convencional. A cultura não é um escritório. A cultura vive nas pessoas e vive nos rituais. O escritório muitas vezes é como um placebo. Nós tomamos para acreditar que existe qualquer coisa. O escritório está para a cultura, como o placebo está para a nossa saúde. Nós tomamos a pensar que vai ter um efeito qualquer, mas nós não necessitamos de escritório para poder construir. Ah, eu, eu diria que, para, tu estavas a provocar-me antes de começarmos a perguntar se eu estava de boxers ou se estava minimamente vestido. Tu podes ir para o escritório de boxers. Essa parte Não não devia ficar podes. nesta edição, mas já que falaste. Nós falamos aqui muitas vezes dos mitos do remote. Não é um mito. As pessoas trabalham de pijama quando estão confortáveis, as pessoas trabalham de chinelos como quiserem. Imagina que tu partilhas, muitas empresas partilham o espaço do escritório com outros colegas, em open space, ou o que quer que seja. Se quiseres ouvir a tua música, tens de estar de fones. Se quiseres ter a tua temperatura,
tens que agradar a todos e ter uma temperatura que seja aceitável para todos. As pequenas coisas do remote que trazem um conforto pessoal e individual muito grande, que é o que acontece, há um downside grande, que é eu sempre me apetece o ao frigorífico e, portanto, engordei bastante. E isso não, é um dos pontos negativos do remote, pelo menos para mim, se bem que também me traz a flexibilidade para poder treinar. Mas vou ainda a um outro ponto, que é quando falas da questão de nós estarmos muito, haver muito ceticismo em relação ao remote, ainda no ponto individual. Imagina que eu e tu tínhamos o mesmo salário, ou neste caso a mesma compensação, exatamente as mesmas condições. Eu ganhava mais do que tu, tens que gastar dinheiro para te deslocar. Além de ganhar tempo e qualidade de vida, pelo menos na minha perspectiva, também ganharia, em termos de vencimento líquido, não ter que gastar dinheiro e fazer o trânsito todos os dias, nem o stress de estar no caminho para poder ir para o meu local de trabalho. Mas mais uma vez, sou eu. Ninguém acreditava que eu me ia adaptar ao remote por causa das minhas necessidades de estar com outras pessoas e por causa de eu ser um bocado sociável. Para não dizer muito. A realidade é que o remote abriu uma perspectiva muito diferente. Eu também tinha no início eu tinha algum ceticismo. Eu sou totalmente a favor de coisas como a semana, 4 dias de trabalho e a flexibilidade no trabalho e toda a liberdade e a autonomia que damos às pessoas, mas a realidade é que eu próprio pensava, pá, como é que será que vai ser? Habituado a uma equipa de 20 pessoas fisicamente, a lidar diariamente, numa empresa com 1000, em que eu estava a interagir com todas as pessoas, cruzava-me, tínhamos aquelas interações que normalmente que acontecem no escritório, mas a realidade é que no remote, e isto não é falácia, isto é um facto, eu sinto-me mais próximo da equipa no geral do que alguma vez noutra empresa em que tenha estado fisicamente. Podes-me perguntar como é que eu sinto isso, como é que isso acontece, depois eu vou devolver já a palavra, mas a realidade é que não é uma coisa que se explica facilmente, é uma coisa que se sente. Quando tens intencionalidade por trás, e acho que quando fazes bem as coisas, tu percebes que o remote tira muito do drama do dia a dia, tira muito do cansaço e do esgotamento de estar a ver as mesmas coisas e ter que estar fechado num espaço continuamente, porque muitas vezes estás cansado. Repara, a pessoa é a mesma, tu ficas motivado ou desmotivado, remote ou escritório, mas se Claro. estiveres na tua casa, podes sair daqui, pegar no computador e ir trabalhar para o sofá, podes ir para o escritório, podes ir para a cozinha, podes ir para o quintal, podes mudar de ares, podes ir trabalhar para fora de casa, podes ir trabalhar para onde quiseres. No escritório, sobretudo naqueles momentos mais difíceis, e há momentos difíceis em todas as empresas, naqueles mais duros, não podes fugir. A Olha, realidade está lá sempre a bater de frente. e como é que tu mantens? Há pouco estavas a dizer que se te apetecer treinar, da mesma forma que engordaste, também podes treinar a seguir. Mas Sim. como é que e falo obviamente em ti, mas refiro-me ao geral, como é que vocês mantêm essa disciplina, estando sozinhos em casa? Como é que tu mantens essa disciplina e esse compromisso contigo? Eu nunca tive a disciplina de treinar. Se calhar tenho mais agora do que antigamente. Eu sempre fui bastante preguiçoso no que toca ao aspecto físico. Curiosamente, Não fujas à pergunta, mas não tiveste estou a piada, fugir. mas Não tiveste estou a fugir. Curiosamente, a Coverflex permite-nos ter algo que é o chamado Flex Budget, que nós temos para poder investir pessoalmente em nós, para podermos trabalhar remotamente de onde quisermos. Portanto, nós temos um conjunto de mecanismos para tornar o remote mais acessível e mais fácil para todos. Eu comprei uma passadeira com o meu Flex Budget, portanto, no final do dia ou de manhã, eu tenho cada vez mais insistido em ir para a passadeira. Eu podia virar a câmara, também tenho uma bicicleta, mas é melhor não, porque está aqui um bocadinho desarrumado por trás. Mas também comprei uma bicicleta com o Remote Budget, e o está que nova, significa né? que ela tem muito pouco uso, mas a passadeira tem muito uso. Muito bem. A bicicleta não tanto, porque não gosto tanto de pedalar. Mas a realidade é esta: eu tendo flexibilidade mais no horário e podendo trabalhar de forma diferente, eu posso parar, e já me aconteceu, parar a meio do dia, ir meia hora porque não estava a funcionar e depois voltar. Hum. Para, isso é disciplina? Não. Isso são rituais que vais construindo. Mas a coisa mais positiva é que se eu não tinha disciplina antes, agora tenho pelo menos os meios à minha volta e com mais acessibilidade para poder ser mais disciplinado. Agora tudo depende de mim. Não é a empresa que tem que cuidar da minha disciplina pessoal, sou eu próprio. Olha, e como é que, na área do recrutamento, como é que tu identificas sinais de que, porque já vos deve ter acontecido, suponho eu, algumas vezes, se não muitas vezes, que alguém, seja entrevistado para a Coverflex, mas não tenha entendido absolutamente que vocês são full remote. Já aconteceu, ou não?
Já Ah, aconteceu. pronto. Apesar de nós tentarmos ser bastante claros nos anúncios de emprego e Mas é toda a isso, transparência inicial, é isso, imagina, às vezes aparece alguém numa primeira entrevista e portanto é que são os escritórios. Nós claro. rimos porque nós não temos escritórios. E aí também, nessa abordagem do recrutamento, também tens de ter alguns cuidados em especial. Imagina que alguém que diz, eu adoro estar no escritório. É uma yellow red flag para nós, porque nós não tendo escritório, e o remote não vai funcionar com todas as pessoas, é um facto. Pá, temos Mas que segurar e mesmo explicar. aqueles que mostram que se vão adaptar e que é isso que procuram, tu consegues já identificar alguns sinais de que não vai funcionar? Ou é por intuição? Não, eu não diria que é por intuição. Tu tens, enquanto estás a recrutar, seja em remote ou não seja, tu vais procurar coisas como capacidade de adaptação. Vais tentar perceber a adaptabilidade da pessoa, vais perceber se há algum conformismo às normas ou não, se é uma pessoa que está muito habituada a um mindset de eu tenho que mostrar. Imagina, há muito presentismo em Portugal, por exemplo. Não Hum. vou falar de outros países, mas em Portugal, que é eu tenho que estar no escritório até às 8 para o meu patrão me ver. Aqui ninguém te vê. Aqui, quanto muito, podem ver o teu estado no Slack, se estás online ou se não estás, mas como basicamente ninguém quer saber se estás ou não, o que interessa é que entregues e continuas a fazer o teu trabalho com muita liberdade. Há pessoas que estão habituadas a um mindset muito mais corporativo e nós não somos uma corporate, somos uma scale-up. Portanto, a realidade é se, se estás habituado a querer mostrar uma coisa que não és, e que é, neste caso, o presentismo, não vai funcionar aqui, porque ninguém vai saber se estás. Quanto muito podes estar ali a mandar mensagens às 9 da noite, mas vai-nos ser um bocado indiferente, porque apesar de trabalharmos sincronamente, e trabalhamos com as pessoas na Europa sincronamente nos diferentes países em que estamos, a realidade é que não há, cuidado agora, venha depois se calhar pedir-me registros, mas não há controle de assiduidade, não há controle de pontualidade. Temos os nossos sistemas, obviamente, mas ninguém pica o ponto. Até porque nós também temos isenção do horário de trabalho para podermos também adaptar-nos a esta flexibilidade. Não para usar da forma perversa, que é no exagero de horas de trabalho, porque curiosamente nós somos uma startup com muito equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Eu sou prova disso, portanto, eu posso mostrar claramente o equilíbrio que tenho. Eu continuo a ter os meus jogos de computador no final do dia, eu continuo a ter a minha vida tal e qual como tinha antes, mas com mais tempo ainda. Olha, e No tu. recrutamento, Sim. eu diria que não muda muita coisa. Imagina, vou-te dar o exemplo da minha anterior experiência na Prozis. Nós, quando recebemos alguém, apresentávamos o escritório, mostrávamos o espaço todo, tínhamos ali um ritual inicial de deixar a pessoa mais à vontade e ver tudo o que é o espaço. Aqui focamos muito mais no que é a cultura, no que são as realidades que nós temos de Coverflex. É como se mostrasse um escritório virtual, porque ele não existe, mas tens mais tempo até para procurar um outro tipo de coisas. O foco na pessoa, em quem a pessoa é e aquilo que a pessoa de facto valoriza, é mais importante do que estarmos, se calhar, aqui numa fase inicial a procurar questões técnicas, se é bom, se não é, tecnicamente. Porquê? Porque tu vais ter que ter estas competências para poder entrar numa realidade que é completamente diferente. Eu diria que uma das principais preocupações que nós também temos que ter é contratar pessoas com maturidade que entendam que vai haver períodos em que, se calhar, sobretudo ao início, é um período de transição complicado. Eu senti isso, que é eu senti numa fase inicial, epá, onde é que está o meu escritório, onde é que estão as minhas pessoas? Aquelas 3 primeiras semanas até me habituar foram assustadoras, é a realidade. Também tentámos colmatar isso, mas pode, se calhar vais perguntar mais à frente. Não, mas olha, agora que estás a falar disso, não quero que denuncies a tua equipa longe disso. Mas tu entendes até toda a tua experiência de escritório e agora não tendo esse escritório, não tendo essa cultura de escritório, ah, é mais fácil ou mais difícil ou é simplesmente diferente? No sentido em que, não estando presencialmente juntos, ah, há conflitos que naturalmente ficam mais leves de gerir? Eu acho que não havendo tanto drama do escritório e Hum, aquilo que se fala muitas vezes da rádio alcatifa, aqui não tens rádio alcatifa, aqui não tens o momento do café em que, pá, porque é natural as pessoas mostrarem desagrado e muitas vezes o falar mal junta pessoas. hum. Eu sinto que não há tanto disso no Não há remote, tanta ou pelo costume menos disso, não é? De é café. isso. Muito bem. Ou se houver, tu não a consegues sentir nem a consegues ver, portanto, são rituais mais também eles muito diferentes, mas há conflitos na mesma. As pessoas têm opiniões divergentes, as pessoas têm uma forma de estar diferente, portanto, não deixam de ser pessoas, têm um modelo de trabalho diferente. E os Claro. conflitos, se calhar não escalam tanto, porque tu aqui tens que ter muito mais informação disponível, tens que ter muito mais
a pré-leitura antes de ir para a reunião para perceber o que é que está a acontecer, para estás a par. E, mais uma vez, o remote exige muita disciplina na questão de teres algo escrito. Nós trabalhamos com uma ferramenta, não sei se conheces, que é o Notion, funciona Sim, quase como claro. uma intranet. O nosso Notion tem tudo. Uma das vantagens do nosso remote, pelo menos da nossa cultura, é que tudo é transparente. Tu consegues saber, quando eu digo tudo, menos o granular que é a individualidade de alguém. Ou algo, imagina, ninguém. Nós temos uma calculadora salarial em que as pessoas podem lá ir saber o intervalo do salário de uma função, mas não conseguem saber quanto é quem é a pessoa A ou a pessoa B. Mas a realidade é, quanto mais partilhas e quanto mais tens abertura naquilo que estás a mostrar, menos conflitos vais ter. Quanto mais transparência, quanto mais intencionalidade de informação tu vais tendo e por todos mais ou menos alinhados, eu acho que cada vez mais reduz o conflito, pelo menos em termos de organização. Individuais, Totalmente de vai haver acordo. sempre. Totalmente de acordo. Olha, e tu usaste o termo rituais. Quais são os vossos rituais diários? Há alguns em particular, em termos de equipa? Se calhar não há diários em si, porque o diário pode ser diferente de equipa para equipa, mas vou-te falar mais em termos organizacionais e se calhar depois vamos descendo. Nós, enquanto empresa, temos 1 a 2 encontros anuais, porque remote não significa não estar juntos uns com os outros. Portanto, esse é um dos nossos rituais em que presença se torna em algo altamente impactante. E é muito curioso porque as pessoas pensam, pá, estes gajos nunca se encontram, nunca estão juntos. É mentira, nós encontramos, estamos juntos, nós temos encontros da empresa e cada equipa tem também um orçamento para fazer encontros da equipa e Uhum. individualmente, com os tais 2.000 euros que damos por ano, já aconteceu, imagina, 10 pessoas de diferentes países voarem todas para Malta e trabalharem uma semana a partir daquela casa. Em que no Excelente. final do dia tinhas portugueses, espanhóis, italianos, em que os italianos estavam a ensinar a fazer pasta fresca a português e a partilhar um conjunto de coisas. Tu consegues ter nesta cultura, ou neste tipo de cultura, mas pelo menos na nossa, que é a realidade que eu vou falar, coisas que são os tais rituais que não existem em lado nenhum. Esta, mais uma vez, liberdade. Quando nos encontramos enquanto empresa, muitas pessoas pensam que o remote é poupar dinheiro. Não é. É passar o cheque por outras alíneas. Que a realidade é, nós não temos escritório, nós poupamos dinheiro no escritório, mas o investimento que fazemos em encontros anuais é bastante avultado. Portanto, nós vamos para um espaço só nosso, habitualmente são hotéis, ficamos 2 a 3 dias juntos, todas as despesas dos colaboradores são assumidas pela empresa, portanto, viagens. Nós viajamos as pessoas que estão em todo o lado, e nós temos pessoas também no Brasil, não é só na Europa, portanto, todas as viagens são pagas pela empresa, todo o alojamento, toda a comida, tudo está incluído. Ou seja, o que tu não estás a gastar no escritório físico, estás a gastar depois na experiência. E porquê que serve esta experiência? E muitas pessoas pensam, mas vocês estão lá 2, 3 dias a trabalhar? Não. Uh, ou sim, de forma indireta. Estamos a construir conexão. Porque a realidade é que tens 3 horas a 4 em que pode ser trabalho, em mall hands, em que estamos todos juntos a partilhar o que é que está a acontecer com a empresa, qual é o caminho para onde vamos e por vezes temos convidados, mas depois todo o tempo é para estarmos a usufruir da companhia uns dos outros. Portanto, temos exercícios de team building, temos, estou-me a rir, temos aquelas maluqueiras próprias. Eu sempre fui brincalhão. Eu, quando estava no escritório antigamente, eu gostava de assustar as pessoas, eu gostava de me esconder nos corredores, fazia um conjunto de coisas. Neste último retreat, neste último encontro que tivemos, eu pude fazer um bocadinho das minhas parvoízes, que foi, nós estávamos num convento, alojados num hotel convento, e eu subi até ao cimo da igreja com outro colega e tivemos a tocar o sino, enquanto isto, enquanto outros estavam lá embaixo a tentar até conversar ou trabalhar e comecei a ouvi-los a mandarem-me estar calado. Pá, mas estás a ver este tipo de aventuras, não tenho escritório todos os dias, mas entro em reuniões às vezes de forma ad hoc e brinco com quem lá está. No onboarding também gosto muito de me meter com as pessoas novas que estão a chegar. Eu continuo a ter quem eu era, a ser quem eu era e ter aqueles comportamentos mais estranhos que às vezes as pessoas acham que este gajo está a fazer, ele é maluco, a poder utilizá-lo mesmo em remote, só que de forma diferente. Há uma grande vantagem. Eu sou muito achacado aos cheiros de perfumes e dá-me muita dor de cabeça cheiros diferentes. Não há cheiro de perfume nenhum estranho desta vez, porque eu estou no meu próprio espaço. Olha, Continuando os rituais, deixa-me só dizer, nós temos de 15 em 15 dias um encontro geral da empresa, tudo em Zoom, em que não só apresentamos as pessoas novas da empresa, como estamos a falar ou do mar em específico ou dos resultados da empresa. Nós partilhamos muitas vezes o que é que está a acontecer, de bom e de menos bom, para que todas as pessoas, mais uma vez, possam também ter a responsabilidade de ajudar no caminho que estamos a fazer. Porque a Coverflex é também de todos. Todos os colaboradores que nós temos têm um bocadinho da empresa, ou seja, nós atribuímos stock options a todas as pessoas que estão connosco. Portanto, é uma responsabilidade
compartilhada. Obviamente que há pessoas que têm um grau de responsabilidade dentro da empresa maior ou menor, mas todos têm um bocadinho da empresa. E acho que isso também nos ajuda a perceber, epá, eu estou aqui, apesar de estar longe, isto também é um bocadinho meu. Acho que ajuda. É mais Claro. um dos mecanismos. Olha, entretanto, o nosso tempo, como será lógico, voou, e portanto temos que finalizar. E eu tinha aqui muita coisa ainda para te perguntar. Ah, mas uma provocação, mais uma. Daquilo que tu vês, que vais vendo, seria replicável o vosso modelo de trabalho em empresas, que não têm o vosso modelo de trabalho? Ou seja, achas que nós, e mais uma vez generalizando o modelo presencial, achas que nós complicamos, e colocamos entraves a algo que poderia ser tão fácil como o vosso modelo de trabalho em termos de flexibilidade? Fácil em termos de flexibilidade, porque o modelo de trabalho em si não é fácil, exige muito trabalho e algum bastante esforço. Eu não gosto de ver de verdades absolutas. A minha resposta favorita quando me fazem esse tipo de perguntas é depende. É a melhor E resposta depende, do mundo. depende de tantos fatores. Sim, Agora, claro. se é possível, eu acho que nós somos a prova que isso, trabalhar em remote, é possível. Há muitas pessoas que não acreditam em cultura remote. Eu já estou quase há 5 anos na Coverflex, a Coverflex existe há 5 anos, temos pessoas com mais de 5 anos, e o nosso funcionário número um continua na empresa. E ele nunca tinha estado numa empresa mais, acho que era um ano e meio, portanto, acho que isso prova o quanto nós estamos a trabalhar bem. A nossa rotatividade, dou-te o exemplo de tech, é extremamente baixa. Nós temos uma, duas saídas por ano num universo de 50 pessoas. Portanto, eu acho que isto, sobretudo numa área em que roda tanto, acho que isto quer dizer bastante sobre o que é o Sim. modelo de trabalho e a cultura em si. Agora, se é replicável em todo lado, tens de ter uma liderança muito alinhada com isso. Tens que ter pessoas que, em termos de liderança, tenham maturidade e corram o risco de acreditar. Para muitas pessoas, o escritório é mais um controle do que propriamente uma ferramenta de trabalho, um modelo de trabalho. E foi o que nós assistimos em Portugal. Infelizmente, eu acho que se está a dar um retrocesso em termos de modelos de trabalho. O Covid foi ótimo para acelerar, mas as pessoas são pessoas. Portanto, voltam aos seus padrões naturais, e o padrão natural para muitos é eu preciso de ver aquela pessoa, e depois entra em causa tudo o que está à volta do remote, que é confiar a sério. Quando não confias a sério, precisas estar ali a controlar. Voltamos muitos anos atrás. E estás a assistir a isso, não é só em Portugal, mas no mundo inteiro. E as consequências poderão, na minha opinião, trazer ainda mais disengagement. Nós sabemos que os números são assustadores, mas fala-se muito do quiet quitting e outras coisas. Acho que é o que vai acabar por acontecer. Olha, estava aqui a ouvir-te e vocês continuam a recrutar, são recrutadores ativos, e continuam à procura de pessoas para se juntar à vossa equipa. E com isto finalizo, tu se pudesse e deves ser confrontado imensas vezes com esta questão, do full remote, qual é o que mais já te cansa e mais já te chateia ouvir, no sentido em que é claramente um mito e que tu, se pudesses, deitavas por terra abaixo? O quê? O mito que deitava por terra abaixo? Sim, um dos mitos do full remote que deitarias É fácil. que no full remote as pessoas não são tão produtivas. Hum, As pessoas vão ser tão produtivas no full remote como no escritório. Um preguiçoso será sempre um preguiçoso. E, portanto, a pessoa não vai mudar porque está em casa ou porque está no escritório. Quanto muito vai usar outros artefactos para poder moldar aquilo que é a percepção acerca dela. O full remote pode, e na minha opinião, muitas vezes é mais produtivo, porque tu consegues, no meu caso, pá, eu meto fones e desaparece tudo que está à minha volta. Eu nem preciso, mas a realidade é que eu consigo estar por mais longos períodos mais concentrado. Dou-te só um exemplo. Quando estava em escritório, é muito fácil baterem-te à porta e entrarem-te no escritório. Se estás concentrado numa tarefa, já foi. Já não vais conseguir voltar tão rapidamente. E estás muitas vezes a mudar o chip. A realidade é que no full remote tu geres muito melhor a tua agenda. Tu tens períodos bloqueados para poder estar a fazer A ou B, mesmo que alguém te mande uma mensagem pelo Slack, pode estar um convite para Zoom, pode estar com as notificações silenciadas e, portanto, respondes mais tarde. No escritório, tu vais dizer o que é a pessoa, vais fechar os olhos, eu não te estou a ver, não podes entrar, não vais fazer isso. Portanto, há aqui pelo menos essa vantagem. claro.
Só uma delas. Eu, na minha Concordo. opinião, Não, obviamente não, pessoal há muito concordo, mais. concordo contigo, concordo contigo. O nosso foco é claramente diferente estando num regime presencial, ou pelo menos a nossa distração é muito mais possível de acontecer, digamos assim. João, Mas deixa-me só dizer-te, diz. vai Mesmo para haver sempre terminar. pessoas, vai haver sempre pessoas para os dois modelos, pessoas que se identificam mais com um, com o outro. Vai haver sempre pessoas que querem estar a trabalhar em remote, querem estar em presencial. Não Sim. há o certo ou o errado. É a mesma coisa que tu gostas de trabalhar na indústria ou em serviços. Não há certo ou errado, é aquilo que tu preferes mais. Mas os vossos indicadores de rotação dizem que as pessoas ficam fidelizadas. Portanto, isso é um Sobretudo, e indicador. posso dar números, já que me estás a pedir números, os indicadores que nós temos é as pessoas, primeiro emprego é mais fácil terem maior rotatividade, Uhum. sobretudo abaixo dos 30. Pessoas a partir dos 30 e quando têm filhos, aquilo que nós temos é uma baixíssima rotatividade, porque as pessoas adoram o modelo. Repara, eu comecei a poder ir levar os meus filhos à escola com muito mais facilidade. Aliás, já nos cruzamos um dia num campo de Exatamente. férias dos nossos filhos, em que tu Exatamente. também me viste de calções, completamente tranquilo, a ir buscar os meus filhos e isso permite-me, posso ir, posso voltar, posso continuar a pegar no trabalho mais tarde. É muito mais fácil em termos de flexibilidade. Cover flex, flexibilidade de trabalho remoto. Pá, eu sou completamente a favor da flexibilidade. Tens de tratar as pessoas como adultas. E se tu dás, também vais receber, garantidamente. Muito bem. É uma excelente mensagem, João. Adorava ficar mais tempo. Teríamos sempre muito mais coisas para falar e voltaremos, de certeza, em breve. Vou-te voltar a Fazemos chatear. uma segunda parte um dia Vou-te destes. voltar a chatear, sim, sem dúvida. João, Vamos chatear-te. Foi um gosto estar contigo, Manuel. muitas felicidades para ti, e para a Coverflex, uma empresa que vamos acompanhando com carinho e que temos, eu pelo menos gosto sempre de ver os nossos a triunfar. Portanto, felicidades para vocês e muito sucesso mesmo. Muito E vamos nos obrigado, vendo. igualmente. E não João, me um chateaste, abraço. foi um gosto estar contigo. Um abraço, Abraço, fica bem. fica bem. Até breve, Tchau, obrigado. tchau.